Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli com vocês, de vinheta nova e tudo mais, ainda sem o som, porque na correria não deu tempo de fazer a edição completa, mas enfim, o que vale é a intenção, o que vale é que nesse bloco eu vou trazer para você um repertório, vou expandir o seu repertório para enfrentar a provinha da Polícia Federal. Então o grande compromisso dessa nossa aula é tocar naquelas que eu considero ser as temáticas mais próximas do perfil da banca e da própria instituição. Afinal de contas, a gente aposta muito num tema que tem uma relação direta com a própria dimensão da Polícia Federal. Então, o compromisso dessa aula, acertar o tema, vai ser lindo se a gente acertar, né? Principalmente se você assistir a aula aí há dias da prova. Se você chegar na prova com esses conteúdos, esse domínio conceitual na ponta da língua. Mas mais do que isso, eu quero repertório, eu quero segurança na escrita. Eu quero você chegando no dia da sua prova e encarando com toda a humildade que deve se ter aí com essa banca, mas com a propriedade da sua escrita. Esse é o meu compromisso, para isso estou aqui, montei esse material e tenho certeza que a gente vai transmitir uma energia muito positiva. Vem comigo então, nossa aula de revisão, temas de redação. Começo aqui deixando as minhas redes sociais. Para quem não segue, tá cheio de dica no Instagram, aqui no canal do YouTube, na minha página do Face, enfim, no próprio site tem uma área de downloads gratuitos. Então corre lá, acompanha essas dicas, sorteios, enfim. Espero que você passe nesse certame, não precise mais dos meus serviços, mas se mantenha atualizado. Segue lá que eu estou sempre postando o que acontece dentro dessa nossa dimensão contemporânea, nesse amplo volume de informações, tem muita coisa acontecendo. Beleza? Fica o convite aí para seguir e a gente começa a nossa aula, o nosso bloco de revisão tratando da banca examinadora. Primeiro, eu tenho que falar para você, tenho que cometer aqui o sincericídio. Muitos vão sair dessa fala felizes da vida, outros talvez mais receosos. A banca CESP, diferente de uma FCC, ela costuma fazer abordagem de temas de modo mais objetivo. Ela não é uma banca que preza pela subjetividade. Ela até apresentou um comportamento mais recente com algumas questões mais abstratas, subjetivas e filosóficas, mas não é o perfil, não é o padrão. Qual é o padrão? A linha de temas objetivos. Então, eu começo aqui destacando que a banca se caracteriza pelo seu conteudismo. Professor, como assim conteudismo? Quando eu falo de conteudismo, eu falo realmente de questões voltadas para a abordagem conceitual, a necessidade de contextualização histórica e, inclusive, a cobrança de fatos extremamente recentes. Então, quando eu falo do conteudismo nessa perspectiva. A banca já chegou a trazer um recorte da atualidade, fazendo aquilo um tema de redação, quando ela questionou sobre a morte de Fidel Castro, a saída e os impactos da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, esses são exemplos de fatos da atualidade que se transformaram em temas de redação. E aí o conteudismo ele é pesado. Esse é o primeiro ponto de destaque que eu chamo a atenção. Segundo ponto, esses tópicos, então a banca sempre traz lá o comando da redação, né, o texto, obviamente, norteador, mobilizador, o comando, e aí ela vai trazer os tópicos. 1, 2 ou 1, 2 e 3. Então isso daí é o perfil da banca, ela já fala, ela já aponta o que ela quer que você escreva. Muitos alunos adoram isso, né? Por quê? Porque ela já te dá o caminho. Não tem como você ficar fazendo lá o seu brainstorming, divagando muito, porque de certa forma ela já apontou o que ela quer ouvir, né? O que o examinador quer ler, na verdade. Para tantos outros alunos, isso cria uma lacuna maior, justamente porque pode ser que ela cobre um tópico de um tema que você não saiba. E aí que tá, gente. Esses tópicos são tópicos que exigem um domínio mais aprofundado. Você tem que transcender no senso comum. Então eu vou falar aqui de um dos temas gerais,
uma das questões mais esperadas aí para esse certame, que diz respeito à era das fake news. Mas eu não posso ficar naquela linha de raciocínio muito simplista, eu não posso ficar numa análise muito superficial, senão aquilo não vai convencer o examinador no perfil, no padrão, na propriedade que é o examinador da banca CESP. Tudo bem? Então, isso que eu chamo de tópicos com caráter aprofundado. Outro ponto importante. A banca geralmente, isso daqui é o que acontece na maior parte das vezes, trata nos seus temas de redação de questões globais. Como assim, professor, questões globais? Crise humanitária de refugiados, terrorismo, a problemática das drogas e o crime organizado a nível global, tecnologia e os impactos na sociedade. Então ela gosta muito desse comportamento voltado para a perspectiva global. Em alguns instantes, e eu vou trabalhar também com essa possibilidade para você ficar tranquilo, para você chegar empoderado de conteúdo, de domínio, de fatos, ela cobra algo relacionado ao Brasil mais pontualmente. Mas, no geral, as temáticas costumam ser temáticas de ordem internacional, de aspecto global. Tudo bem? Sendo assim, vencemos a terceira dica aqui. Deixa eu riscar 1, 2 e 3, vamos para a quarta. Eu coloco aqui que é preciso que você tenha um domínio mais técnico da problematização apresentada. Como assim domínio mais técnico? Não basta você ficar numa análise de senso comum, não basta você dominar o tema por suas arestas, é preciso que você consiga um encadeamento de ideias, buscando sempre causas, consequências, trazendo dados estatísticos, demonstrando que você tem ali uma leitura prévia daquilo que a banca sugeriu. E obviamente que ela vai exigir uma versatilidade crítica, porque ao mesmo tempo que você tem que estar preparado para escrever sobre os desafios da política no Brasil, você tem que estar pronto para escrever sobre o terrorismo, a geopolítica do terror. Então, esse jogo que a banca faz, eu não tenho vergonha de dizer que é um jogo um tanto quanto desafiador para o concurseiro, né? Mas é isso que vai colocar você dentro aí da carreira dos seus sonhos ou não, essa preparação mais abrangente, mais holísticas. E por isso que essa preparação holística, ela garante para você o quê? Um domínio de variados assuntos. Eu sempre brinco com os meus alunos, se você nunca assistiu uma aula, já fica aqui o convite, que na pior das hipóteses, você sai cheio de conteúdo para o almoço do domingo, em família, né? Isso é a pior das hipóteses, né? Porque a gente vai falar de tanta coisa que você vai sair daqui remodelado. Na melhor das hipóteses, a gente acerta o tema, você produz o melhor texto da sua vida, sorrindo, em êxtase ali, na emoção de encontrar um tema que você gostaria de encontrar e dá tudo certo. Depois você volta para mandar o chocolate, me convidar para o churrasco, mandar a cerveja artesanal na minha casa e eu ficar feliz da vida. Mas brincadeiras à parte, na maior parte das vezes, essa quantidade de temas que a gente trabalha te dá essa segurança, né? Então, por isso que eu falo que é preciso esse domínio técnico e essa versatilidade crítica. Tudo bem? Vamos para o quinto tópico aqui. Deixa eu achar minha caneta que ela some toda hora. Achei, tá lá. Tende a cobrar questões voltadas para o órgão ou instituição. Vou colocar aqui, ó, um asterisco para você não me julgar depois, tá? Por quê? Porque eu, inclusive, vou tratar tanto de questões voltadas para a área da segurança, como questões que não têm nada a ver, não têm uma relação direta com a área da segurança. Há uma tendência no CESP de que o tema seja um tema voltado para a área de atuação do órgão, da entidade, da instituição, enfim. A gente está falando da Polícia Federal, a gente não está falando de qualquer certame, eu não tenho dúvidas que o tema ele vai chegar com uma dosagem, né, bastante aguçada e com uma inclinação trabalhosa para o concurseiro. A gente está falando de um dos cargos mais almejados que se tem hoje. Então, por isso que você vai ter que escrever com propriedade, né? E se for da área da segurança temática, ainda mais. Aí a banca vai ser ainda mais exigente. Tudo bem? Então, importante aí que a gente vai atacar principalmente esses aspectos, mas não deixando de lado a questão que a banca pode trazer um tema não necessariamente relacionado à área da segurança. Fechou? Então, vencemos aqui a dica 5, vamos para a dica 6. Há uma inclinação recente
para questões sociais. Então isso daqui tem sido uma máxima, né? E eu brinco que isso é um pouco dolorido para o professor de temas de redação, e enquanto professor de filosofia, de sociologia, de atualidades, eu já sofro muito com isso, né? Mas para você entender, o tema de redação ele geralmente é um problema, né? Dificilmente vem tratando um aspecto positivo. Eu até vou trazer aqui uma discussão sobre democracia digital, mas na maior parte das vezes é um problema. E se é um problema, aquilo incomoda. E se aquilo incomoda, as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade de escrever, né? Por quê? Porque são temas tratados de modo mais obscuro, que a gente fica numa análise muito senso comum, muito rasa, muito superficial, e tudo isso dificulta, se torna um grande conglomerado, né, de achismos, e na hora que você reproduz isso num texto, no padrão dessa prova, você tem um déficit na sua nota, fica uma lacuna ali, não tenha dúvidas. Então, por isso que ao tratar essas questões sociais, a gente vai colocar uma dosagem de conteúdo. Galera, eu não quero dizer aqui que eu vou esgotar as possibilidades, é inviável, é impossível que isso aconteça. Mas eu vou apresentar para você, dentro dos temas que eu considero relevante, e eu tenho trabalhado com a banca para produzir os livros, para gravar as aulas, enfim, para sobreviver, porque esse é o meu meio de vida, né? Eu tenho trabalhado tão proximamente que eu consigo fazer algumas apostas, né? Consigo falar que isso é importante. Só que para cada tema, a gente tem uma enorme quantidade de possibilidades, os temas se ramificam, os argumentos são variados. Eu vou apresentar aqui para vocês o que tem impacto, certo? O que realmente, ao realizar a abordagem, vai surtir efeito. Tudo bem? Então, essa é a inclinação para as questões de ordem social que eu, Rodolfo, destaco aqui. Outro ponto importante é esse fato que eu já comentei, que ela tem apresentado recortes da atualidade. Então, o que seria um recorte da atualidade? Sei lá, a vitória de um partido, de um representante da esquerda no México. Isso pode ser um tema de redação nesse perfil de recorte de temas da atualidade? Pode. A banca pode cobrar, por exemplo, na vitória do López Obrador, primeiro presidente da esquerda a alcançar o poder no México, um panorama do contexto da América Latina, e mais precisamente a América do Sul, que tem visto a esquerda se esfacelar, se fragmentar, perder o seu poder. Então ela pode trazer como um tópico isso. Ela pode trazer num segundo tópico quais são as propostas de governo e o que fez a esquerda ascender ao poder no México. Ela pode trazer num terceiro tópico quais os principais problemas apresentados pela população mexicana, da violência aos crimes políticos. Enfim, então isso seria um recorte da atualidade, um fato da atualidade se transformando em tema de redação. Isso é menos frequente, eu acho muita exposição da banca para esse tipo de prova, mas a gente não pode descartar as possibilidades. Tudo bem? Um outro exemplo aqui para você entender, a aproximação das Coreias, também é uma fala muito importante, né, no perfil da banca CESP, UNB, né, pode ser que ela coloque lá quais os impactos disso para a geopolítica, né, quais são os principais pontos acordados entre os líderes da Coreia, Moon Jae-in, Coreia do Sul, e Kim Jong-un, Coreia do Norte. Qual o papel dos Estados Unidos nesse processo de aproximação das Coreias? Então essas questões de ordem mais histórica, né, mas que ao mesmo tempo refletem aspectos da contemporaneidade, elas têm um impacto muito grande para o CESP, fechou? Então tinha que falar isso para ficar tranquilo e dormir leve hoje, quando eu for me repousar. Oitavo ponto, coloco aqui que há a cobrança majoritária de temas objetivos. Então, assim, professor, por que uma cobrança majoritária? Porque ela já chegou a tratar a sociedade do cansaço. Recentemente, numa prova de tribunal, se eu não estou enganado, ela falou sobre a sociedade do cansaço, que numa perspectiva comparativa com outras bancas, é um tema mais próximo de uma FCC, que fala de questões comportamentais, de mundo do trabalho, de ausência do ócio, de rotina, de ritmo impresso hoje no nosso modelo comportamental e atitudinal. Então seria um tema mais voltado para uma FCC, certo? Mas, na maior parte das vezes, isso tranquiliza grande parte dos candidatos, mas você tem que estar preparado para tudo, e é um tratamento de choque esse nosso aqui nessa aula. Ela pode trazer aí um tema subjetivo, mas na maior parte das vezes é um tema objetivo, uma questão mais pontual. Fechou, galera? Tranquilo?
Deu para entender aí o que eu quis dizer com essas dicas? Eu quero que você tenha saído desse slide, para o vídeo, medita se for necessário agora. Pensa, respira fundo, volta. Entende que isso aqui não é uma brincadeira, essa prova é muito grande, né? A banca é muito desafiadora. Né? Se você chegar com aquela visão de produção de texto de ensino médio, né? E não que ensino médio tenha sido um problema, pelo contrário, mas é que a gente carrega muitos vícios do entendimento dos temas, e uma prova de concurso ela é uma prova com profundidade. Né? E independente do seu cargo, se é uma produção de texto, você tem que estar preparado para o pior. Tudo bem? Eu sei que às vezes dói falar isso num período desse, né? Mas estou aqui, como eu disse, para cometer o sincericídio e levar você preparado para a prova, chegar lá com o peito estufado para escrever sobre o que vier. Professor, por que tem esse monte de operação aqui da Polícia Federal nesse slide? Simplesmente porque se você assistiu até agora 15 minutos de vídeo, pode ser que você salve a sua pele na hora da prova. Né? Então já coloquei aqui para garantir essa minha fala, porque muita gente pode dormir ao longo do vídeo e vai perder os outros temas. Mas eu tinha que falar esse desde já. Uma das coisas mais emblemáticas nos recortes dos noticiários são as operações da Polícia Federal. Uma série de operações combatendo uma série de crimes de violações de delitos dentro das atribuições conferidas à Polícia Federal, certo? Então, se você entrar no site da Polícia Federal, e eu sempre faço esse exercício, mais precisamente para as aulas de atualidades, né? Então as provas gostam muito dos temas voltados para as operações, você vai ver uma série de acontecimentos relacionados a operações que são deflagradas quase que cotidianamente pela Polícia Federal. Mas em determinados instantes, a recorrência de operações com um enfoque similar chama atenção. E aí, fazendo esse trabalho de mapeamento, essa visão diagnóstica, eu cheguei a essa série de operações. Que aqui nós não vamos trabalhar dentro da especificidade, mas nós vamos falar de um modo abrangente. Todas essas operações combateram direta ou indiretamente a pornografia infantil no Brasil. Como que o examinador pode usar isso na sua prova? Os desafios para combater a pornografia infantil na era virtual. O papel da Polícia Federal no enfrentamento a esse tipo de violação. Esse que é um dos problemas que deixam aí a gente com aquele olhar de uma sociedade nefasta, putreficada, alguém que consegue compartilhar esse tipo de conteúdo, acessar esse tipo de material, e que nós temos, ainda bem, uma força policial bem articulada hoje com elementos de estratégia, né, estratégicos para enfrentamento desse problema. Né? Então aqui, todas essas operações são recentes. Seria de elevado valor para esse certame que a banca trouxesse esse tema, que a banca oportunizasse essa discussão. Então vem comigo aqui na tela. Eu vou escrever aqui, se tudo der certo, esse vai ser o tema da sua prova, porque essas operações, elas combateram e combatem ainda, né? Muitas vão ter outras fases. Combateram a pornografia infantil. Operação Proteção Integral, Protetor, Cyber, Proteção da Infância, Take Care 2, Protegendo Anjos, Persuasão, Ponto a Ponto, Kick, SafeNet, Innocence, Luz da Infância 2 e Underground. Professor, por que você colocou um asterisco na Luz da Infância 2? Porque essa daqui, ela foi a maior operação contra a pornografia infantil da história do Brasil. Como que eu vou desdobrar isso na minha prova, professor? Ela aconteceu em 24 estados, mais no Distrito Federal. Percebam a quantidade, né, a área de alcance de uma operação para combater um crime
que realmente muitas vezes faz a população se lamentar, né? Faz a gente duvidar da racionalidade do ser humano, né? Esse tipo de conduta que viola não só princípios legais, você vai colocar isso, a violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa própria condição e o nosso ordenamento jurídico se vê atingido com esse comportamento que deve ser tratado com urgência, com emergencialidade. Olha que questão pontual para o seu examinador colocar no terceiro tópico como uma intervenção, como combater esse problema. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar que ali, por detrás desses criminosos, muitas vezes, existem crianças exploradas, existem crianças que têm a sua integridade física atingida, existem danos, muitas vezes, que se tornam irreparáveis, existem crianças que, além de ter a sua integridade física, têm a sua moralidade violada. E a gente precisa tratar da nossa criança com respeito, garantindo dignidade, garantindo educação, garantindo o que ela tem que fazer enquanto criança, que é se desenvolver livremente, que é brincar, que é garantir a sua cognição dentro do espaço temporal correto e adequado. E esse tipo de conduta realmente mobiliza, escandaliza, né? Escancara um problema que, diante de tantas operações, talvez não tenha sido tratado com a seriedade que necessita. Tudo bem, gente? Então, esse daqui é o tema do momento. Pelo manuseio da Polícia Federal com essa questão, seria muito eficiente que a banca colocasse esse tema na sua prova. Tudo bem? Eu só vou fazer aqui um paralelo para falar de uma outra questãozinha que eu acho muito interessante e que você pode usar dentro desse tema. É que hoje, quando a gente fala da infância, quando a gente fala da criança, a gente fala de um ambiente desafiador. Hoje é um grande desafio de se garantir uma infância saudável, uma infância com respeito, com dignidade, com princípios, com valores, com moralidade. Então, um tema paralelo aqui seria os desafios da infância no século XXI. Então, aqui, eu vou colocar aqui embaixo que um tema paralelo a essa questão seria os desafios da infância no século XXI. Então, 21 não tem um aqui, né? É assim. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Da erotização infantil, a exposição ao consumo, da questão do ensino. O STF entendeu aí, por exemplo, que a educação domiciliar não deve ser permitida no Brasil, então um entendimento recente. Então, da questão educação, dessa era de intoxicação digital, dessa ampla exposição da privacidade, da questão de ordem emocional que afeta as crianças e leva os jovens e crianças a adoecerem cada vez mais cedo emocionalmente. Eu vou falar disso já já. Enfim, então também um ótimo tema. Mas não tenha dúvidas que esse tipo de violação, como esse crime, que é previsto dentro da nossa legislação, que viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem elevado impacto para uma provinha de redação e seria, na verdade, um tema de utilidade pública. Até um ponto da sua argumentação, a gente precisa debater essa questão, a gente precisa realmente combater esse problema de modo eficiente. A sociedade precisa garantir esse patrulhamento. E, obviamente, que o compartilhamento ou o armazenamento, ambos são crimes previstos aí dentro do nosso ordenamento jurídico, ele é hoje facilitado por essa ampla rede construída pela internet. E a gente tem que entender que a internet tem a sua legislação. Esse comportamento no ambiente virtual ele não é justificado, pelo contrário, a gente tem que combater esse que é um dos grandes desafios, a proliferação de conteúdos agressivos no ambiente virtual, e esse muitas vezes é apenas mais um deles. Tudo bem? Uso aqui ainda esse espaço para tratar de um ambiente hoje que de vez em quando aparece nos noticiários, que é a Deep Web, uma das camadas da internet profunda, que tem esse conteúdo que viola não só o ordenamento jurídico e moral, como eu disse, mas a questão dos direitos humanos. Mas mais do que isso, tem outros conteúdos ofensivos. Então, essa dimensão da Deep Web, que é essa internet profunda, na tradução literal, também pode aparecer aí como um agente
propulsor desse tipo de conteúdo. E controlar, monitorar e patrulhar, e aí que está a responsabilidade da população como um todo, é a tarefa aí de todos nós, né? A gente tem que se comprometer ao enfrentamento desse tema. E, logicamente, que a Polícia Federal, no âmbito dessas operações, na sua atuação com um serviço estratégico, garantindo de fato que esses indivíduos sejam punidos, né? Então, que o mecanismo punitivo, e aqui a gente não está falando de violação dos indivíduos dentro do nosso Estado soberano, de tudo que pressupõe o nosso Estado soberano, todas as garantias da lei, mas é necessário que a sociedade acompanhe a punição desses indivíduos, para que esse comportamento nefasto não se reproduza pelos ambientes virtuais ou por qualquer outro ambiente. Tudo bem? Ufa, vou falar para vocês que estou mais leve, porque essa daqui seria uma das grandes apostas depois de fazer esse mapeamento e de ver aí tanta operação com relação a esse tema. Eu só vou então destacar de novo. Professor, eu não vou lembrar esse monte de operação, professor, é impossível. Mas lembra da Luz na Infância 2, tá? Que foi a maior da história, né? E aí fala, ó que legal para você traçar no seu texto. Você vai falar que esse é um problema de ordem nacional, não é um problema local, né? Então isso faz o tema ser um tema extremamente relevante. Se fosse o problema de uma localidade, um enfrentamento, até mesmo da Polícia Federal, seria mais facilitado. Mas essa grande rede hoje que se estabelece, ou mesmo os indivíduos agindo de modo isolado, cada um dentro da sua localidade, mostra que o tema se torna desafiador. E que por isso, né, esse rompimento das fronteiras do crime também é desafiador para o próprio serviço da segurança. Então, segurança virtual. Numa era de anonimato digital, que as pessoas não se sentem pertencentes àqueles perfis que elas utilizam, é algo muito sutil para o nosso entendimento, tá? Muito útil, muito relevante. Então eu vou colocar aqui até essa observação aqui em cima, que você vai falar que muitas vezes esses criminosos, eles se escondem no anonimato digital para cometer esse e outros crimes. Já vou falar de crimes de ódio para você. Mas o nosso ambiente virtual, esse cyberespaço, ele tem os seus próprios crimes, que são os crimes cibernéticos. Então o indivíduo responde sim, e essa ideia de que ele tem um perfil fake, se a polícia realmente traçar uma investigação, seja por todos os elementos hoje que a própria tecnologia trouxe de rastreamento de IP, enfim, a polícia acha, tá? Lógico que se a gente estabelecer uma comparação com o Brasil, Estados Unidos, talvez o próprio mecanismo de venda, de troca, aqui no Brasil sem nota fiscal, produtos usados, enfim, isso dificulta um pouco. Mas as operações têm desmantelado indivíduos que compartilham esse conteúdo e tantos outros. Tudo bem? Ufa, beleza, agora eu estou mais leve. Confesso para vocês que eu precisava falar desse tema, precisava trazer aqui nessa nossa aula de revisão. Falei até mais do que o previsto de tempo, mas não tem problema. Na pior das hipóteses, como eu disse, você sai daqui cheio de conteúdo. Galera, separei esse slide com 5 recortes. Por que esses 5 recortes, professor? Se a gente fizer um mapeamento, uma coleta das últimas temáticas de redação, né, e tentar ali selecionar os grandes troncos temáticos, eu sempre falo disso nas minhas aulas, né? Porque, gente, uma aula de tema de redação não é uma aula que tem que voltar na origem do território para tratar de modo prático o conteúdo. Nem sempre eu preciso disso. Eu tenho que dar para você a objetividade. Eu tenho que fazer esse conteúdo operacional. Você tem que conseguir, de certa forma, aplicar no seu texto. Não adianta a gente ficar desmontando o tema naquele movimento que deixa uma exaustão do conteúdo. E eu sou bem sincero com os alunos, mais uma vez cometendo sincericídio aqui, porque eu comecei a dar aula, porque eu me interessava muito por temas da atualidade, como professor de filosofia e de sociologia, né? Gostava muito de alocar as minhas discussões em aula com o que acontece no contexto contemporâneo, para inclusive atrair o interesse do pessoal. E aí eu vi algumas aulas muito cansativas. Então, é preciso dar aqui um direcionamento, certo? E otimizar o seu tempo. Porque eu estou sendo sincero com você, você não tem 5 horas para fazer o texto, tem que fazer o texto ali, se tudo der certo, em 1 hora, se tudo der muito certo, né? Dependendo do desempenho na parte objetiva. Então, por isso que eu sempre nas aulas
parto de troncos temáticos. E os principais troncos temáticos da banca examinadora em questão, do CESP, UNB, CESP, SEBRASP, são esses 5. Então grava. Isso daqui é o que a banca vai e volta, um efeito bumerangue, ela está sempre cobrando um desses temas. São temas que não se esgotam, por isso que eu vou repaginá-los aqui já, e por isso que são temas vivos, né? São temas que fomentam esse dinamismo e que garantem essa flexibilidade para o examinador. Então, quando eu trago aqui o primeiro tronco, vem comigo aqui na tela, ó, tá lá, a geopolítica do terror. O que eu estou falando aqui, gente? Estou falando de terrorismo. Mas a banca já falou de terrorismo para falar de articulação internacional, então da ação das nações para combate, ação das nações para combate. Ela já falou da relação que se tem, de modo confuso, entre religião, islamismo e terrorismo. Ela já falou, por exemplo, da atuação de grupos específicos, como é o caso do Estado Islâmico, que ainda que tenha perdido a sua força nos últimos tempos, ainda chama a atenção aí dos noticiários e do contexto global por ter 20 mil integrantes, mas principalmente por aterrorizar e por promover, difundir as suas ideias pelos ambientes virtuais. Tudo bem? Então percebam que ele é um tema que tem vários cantinhos, vários nuances, várias segmentações, e é isso que a banca faz. Ela não vai repetir o tema na essência, isso não acontece, tá? Muito difícil, até já vi tema ali quase que idêntico, mas é muito difícil. Ela gosta desse jogo dinâmico e pegar ali uma nova possibilidade dentro do tronco temático. Mas o terrorismo é hoje um dos grandes problemas. Então eu chamaria esse tema aqui de a geopolítica do terror. Como enfrentar tal problemática? Primeiro, é preciso garantir aqui essa ação das nações, né? Uma ação coordenada. Fato esse que já é visível. É preciso redefinir padrões de atuação. Padrões de atuação, para que a violência não se torne arbitrária. Mas mais do que isso, o que eu preciso combater hoje, que pode ser o tema da sua redação, se a banca utilizar-se do tronco temático terrorismo, a problemática dos lobos solitários. Quem são os lobos solitários, professor? Indivíduos que agem sozinhos, isoladamente. Professor, mas como que eu vou combater isso? Esses indivíduos, eles não necessariamente foram radicalizados no Iraque ou na Síria, no caso do Estado Islâmico, na Nigéria, no caso do Boko Haram, no Iêmen, na Al-Qaeda no Iêmen, na Somália, no caso do Al-Shabaab. Mas eles conseguem o contato com essas ideias terroristas graças à rede mundial de computadores. Já tivemos até casos onde hackers, né, utilizaram um ambiente virtual e a invasão de contas para derrubar a conta de terrorista, né, para tentar impedir o avanço desses ideais. Então esse é um dos grandes desafios. Para isso eu preciso de serviço de inteligência, eu preciso de um intercâmbio informacional, eu preciso garantir que esse volume de ações seja compartilhado entre as nações que são hoje mais afetadas. Tudo bem? Obviamente, além de aplicação de uma lei antiterrorismo eficiente, mas que esteja dentro dos parâmetros da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não seja uma lei que viole, seja uma lei que garanta a segurança com coerência. Então, acredito que dentro desse tema, esse seria aí um ponto de destaque para os dias de hoje. Um outro tema que nunca se esgota, crise humanitária de refugiados. Geralmente a banca faz uma menção à guerra civil da Síria, que não teve o seu fim, né? Que se viu agravada, inclusive, pela questão do terrorismo do Estado Islâmico, que aproveitou a difusão entre rebeldes e as forças do governo de Bashar al-Assad para assumir o controle de determinadas áreas, mas eu chamaria atenção hoje para esse movimento, a xenofobia, que nada mais é do que a aversão aos estrangeiros. O que a gente tem notado? Isso não é só do contexto europeu, tá? Estou falando mais da Europa aqui sim, mas a xenofobia ela está presente em outras partes do mundo.
A xenofobia, ela traz à tona questões problematizadas, na perspectiva da cultura, o choque cultural, o estranhamento cultural. A gente tem nações, Dinamarca, França e Bélgica já há algum tempo, Áustria, Holanda, legislando pela restrição do uso do véu islâmico em determinados espaços. A Dinamarca, inclusive, aplicando multa, já teve casos aí recentes. Isso vai se chocar e vai gerar uma confusão, como se todos os muçulmanos e muçulmanas demonstrassem uma ameaça à segurança da ordem dessas nações. Isso vai criando um afastamento com a questão religiosa, isso gera uma dispersão, vai criando um cenário de terror, né? Aí pelo trocadilho, obviamente, mas um cenário de instabilidade, e a todo instante a gente nota isso se repetindo e se perpetuando, certo? Essa aversão aos estrangeiros faz com que muitas nações construam muros ao invés de pontes, né? Então que elas se afastem das nações ao invés de promover uma aproximação. E essa, na verdade, é uma tendência da nossa contemporaneidade. Esse movimento de protecionismo, né, de desglobalização, vou falar disso já. Então, certamente eu vejo hoje esse tema talvez aparecendo dentro dessa dimensão do choque de culturas, porque a gente vive na era da globalização. Eu não gosto muito disso para a prova de redação, mas é importante para o seu entendimento, e o que a gente nota muitas vezes é que essa era da globalização, ela também promove o intercâmbio de cultura, não só mais as pessoas transitam. Hoje nós temos as culturas em grande trânsito, e a diversidade tem sido um problema, gente. A diversidade cultural, o pluralismo, o multiculturalismo, isso tem feito com que os espaços assistam o ódio. Então olha que coisa paradoxal, que contradição, que antagonismo prejudicial para a nossa harmonia social. Antigamente, um espaço diversificado era um espaço de troca, de intercâmbio, de sincretismo, de mistura, de fusão. Hoje, viver em um espaço diversificado sexualmente, politicamente, racialmente, religiosamente e ideologicamente é um problema. Um problema por quê? Porque nós temos uma intransigência do diálogo. Nós temos muitas vezes os indivíduos exalando aquilo que alguns contratualistas, filósofos contratualistas, apresentaram como estado de natureza. Se a gente voltasse no estado de natureza de Thomas Hobbes, era exatamente isso. O homem-lobo do próprio homem. Ou seja, essa violência cíclica fazendo prevalecer o poder do mais forte. E muitas vezes é isso que prevalece. Isso mostra que a gente realmente retrocede na questão humana, né? Não é à toa que falar em pacificação hoje é tão desafiador. Tudo bem? Então, um ótimo tema para a sua prova, super sacada, aquele tema realmente que é um tronco temático desde sempre, mas tem sempre as suas variações, né? Então, por isso que está aqui para vocês. Vamos para mais um, Desafios Ambientais do Século XXI. Uma fala também muito impactante quando a gente fala de CESP-UNB, tá? Mas aqui, a banca pode falar de aquecimento global, como ela já fez, aquecimento global. Nessa questão do aquecimento global, ela pode falar do compromisso das nações. Compromisso das nações. Ela pode falar da problemática da poluição especificamente. Lembra que a gente tem aí, essa é uma das grandes questões contemporâneas, né? A busca por um desenvolvimento sustentável, a economia verde, a problemática do uso dos agrotóxicos. A Bayer, que adquiriu recentemente a Monsanto, a maior transação de uma empresa fora da Alemanha, né? Dois grandes do mercado estabelecendo uma relação 67 bilhões de dólares nessa transação. A Monsanto recentemente condenada pela Justiça dos Estados Unidos a pagar R$1 bilhão, né? O equivalente a R$1 bilhão para um agricultor que teria desenvolvido o câncer por utilizar pesticidas da empresa. Então a questão dos agrotóxicos agressivos ao meio ambiente que são necessários no entendimento de outros é uma ótima sacada. Mas a poluição está em alta porque nós temos países legislando de modo mais rígido. Por exemplo, o Chile, que baniu as sacolinhas plásticas, né? Ou então, cidades como Rio de Janeiro, Natal, Santos, que já caminham nesse sentido. Algumas já até aprovaram, como é o caso do Rio de Janeiro e de Santos, né, banindo o uso do canudo plástico. Por quê? Porque isso vai aí para as áreas das águas marinhas e acaba afetando a vida local.
né? Então esse é um comportamento. Isso faz a gente pensar no que é o desenvolvimento sustentável. Uma máxima, um clichê, né? Mas que você precisa, por exemplo, dessas questões pontuais que eu citei aqui para demonstrar domínio de conteúdo. Então, poluição, uma ótima fala. Eu traria aqui ainda a questão dos agrotóxicos e dos próprios transgênicos, como outras ótimas sacadas enquanto desafio ambiental. Falaria aqui de sustentabilidade e eu vou falar uma coisa para vocês que eu não falei até agora. A banca examinadora em questão que a gente está tratando, ela gosta muito de colocar tudo na tecnologia, né? Então ela pega lá um tema e fala dos impactos da tecnologia, como a tecnologia ajuda ou atrapalha. E aqui a gente teria uma sacada legal. Quais os efeitos da tecnologia para enfrentamento dos desafios ambientais, né? Então ela pode colocar assim aqui a tecnologia. Eu chamaria atenção ainda para as grandes conferências ambientais, porque isso mostra, na verdade, um pouquinho da ação dos países, né? A ação dos países. Lógico que você vai citar a COP21, que aconteceu em Paris, na França, que gerou um acordo consensual global, maior aí dos últimos tempos, para redução da emissão de poluentes que agravam o efeito estufa, gerando o aquecimento global, e que os Estados Unidos se retiraram em junho de 2017, certo? Essa é uma máxima, tem que estar no seu texto. Mas eu vou chamar a atenção aqui para essas questões de ordem ambiental do compromisso. Compromisso de quem? Não só das autoridades competentes, de pesquisadores da comunidade científica no estabelecimento de metas, mas da população, civis, que tem que se comprometer com essa questão. A gente tem que dividir as responsabilidades e a banca gosta muito desse lance da responsabilidade social. Posso falar de mais duas questõezinhas legais com relação aos desafios ambientais. Uma, eu me recordo aí que no curso ênfase eu gravava lá uma das nossas aulas há algum tempo, para um certame que eu não lembro agora, e falei, vou gravar sobre lixo eletrônico, tiro e queda. O CESP trouxe um tema sobre lixo eletrônico. Então esse é um dos grandes desafios ambientais. Vou puxar uma setinha aqui para cima, gente, ó, que não está cabendo aqui, lixo eletrônico. Isso daqui hoje incomoda não só o Brasil, né, mas outras nações. Principalmente por quê? Porque faltam estratégias de abordagem para esse problema, né? Nós temos aí o Brasil hoje como o maior produtor de lixo eletrônico... desculpa, não estou aparecendo. Maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Né? Então, é preciso que uma ação emergencial seja proposta tanto por políticas públicas como também por responsabilidade da população. E isso vem por meio de instrução. Muita gente descarta o lixo eletrônico de modo inadequado. Isso pode trazer prejuízos para o solo, para a saúde dos indivíduos. Então esse é um dos pontos de destaque. Numa feição mais subjetiva, eu trataria aqui como um tema importante. Opa, peraí que eu passei, gente. Desculpa, volta aqui. Eu trataria como um tema importante. Vou puxar a setinha aqui para baixo, ó. A relação paradoxal existente entre desenvolvimento, aqui pensando no desenvolvimento econômico e social, obviamente, versus conservação/preservação. E por que eu digo isso? Porque nós temos hoje esse paradoxo posto, que é, nós estamos agredindo o espaço que a gente vive, né? Então, é preciso que essa reflexão faça com que o indivíduo se sinta pertencente a esse ambiente. Né? Isso é o real desenvolvimento de uma consciência coletiva, né? Você entender que está no espaço que você agride hoje e que de alguma forma isso vai fazer com que as gerações futuras tenham serviços comprometidos. Né? Então, pensa hoje como a gente desenvolve ações solidárias, como o ser humano conseguiu racionar a água
né? Coisa que parecia inviável, mas na situação extrema isso foi permitido, né? Isso tem que ganhar outros espaços das questões ambientais, das pautas ambientais. Tudo bem? Então tinha que falar aqui dessas questões, e como eu falei do lixo eletrônico, né? Se a banca vier mais convencional, vou colocar aqui no cantinho, ela falará sobre o lixo orgânico, ou sobre a própria questão do lixo ao luxo, né? Como o lixo pode se tornar fonte de renda aí, na verdade, de muitas pessoas, né? Nós temos cooperativas que vivem disso, pessoas que vivem do lixo. Só para outra informaçãozinha que você pode colocar no seu texto, eu disse que o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina, segundo a ONU, um dado recente aí nos últimos dias, e o Brasil é o 7º maior do planeta. Então esse é o grande desafio, né? Há aí uma relação impactante com essa abordagem do lixo eletrônico. Fechou? Mas a gente está só na parte dos troncos. Tem mais 20 e poucos temas para a gente tratar. Prometo que eu vou acelerar para você conseguir assistir essa nossa aula até o final, deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas consigam ver. Vai lá para o 4º tronco temático. 4º tronco temático, tráfico de drogas na perspectiva do crime organizado. Primeiro que a banca gosta muito dessa questão das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Então ela gosta de falar, por exemplo, da problemática do álcool, ela pode associar a questão do consumo de álcool à violência no trânsito, né? O Brasil que tem hoje essa como sendo uma tragédia anunciada diariamente. Ela pode falar, por exemplo, da problemática do consumo de remédios na medicalização das emoções. A gente compra um remédio na drogaria, né? Lógico, a gente está falando de um tipo específico de drogas, mas ela também fala em determinados instantes das drogas ilícitas, e essa sim mais associada ao crime organizado. Então, como hoje há um grande problema de enfrentamento a esse, que é um dos maiores desafios do mundo, como a própria ONU em seus relatórios traz, mas um problema grave do Brasil, um país com extensa fronteira e que tem uma grande dificuldade de monitoramento. Gente, para tudo, você está prestando uma provinha da Polícia Federal, isso vai servir para a Polícia Rodoviária Federal ainda mais, né? Então, se esse não for o tema da sua prova, é o da PRF. E nós temos um grande desafio de promover esse monitoramento, essa fiscalização, esse controle das fronteiras, por falta de capital humano, por falta de condições de infraestrutura, de equipamentos, de materiais para essa força-tarefa que deveria tratar isso como prioridade, né? A gente sabe que o próprio crime organizado entende esses pontos frágeis da fiscalização e é ali que eles vão avançar, ali que eles vão assumir esse comportamento, muitas vezes, de proliferar os delitos. Tudo bem? Importante você destacar ainda que o tráfico de drogas ele é um dos problemas que pode motivar tantos outros desvios de conduta dentro do ordenamento social. Não é à toa que de cada 3 presos, 1, em média, responde por tráfico ou então crimes relacionados ao tráfico de drogas. Então, essa é uma das pautas, tanto das nossas campanhas, né, dos últimos tempos, de presidentes, que desde que eu me conheço por gente, ouço eles falando dessa problemática, mas falta medida efetiva para enfrentar a questão das drogas. Só vou colocar aqui, então, que nós temos nessa perspectiva do crime organizado. Se a gente for falar do Brasil, a gente tem que pensar isso dentro do sistema penitenciário. E por que eu digo isso? Porque o sistema penitenciário, ele demonstra, ele escancara esse problema, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de PCC versus Comando Vermelho, eu estou falando que existe, sim, facções que comandam, e em determinados locais há uma ausência do Estado, gente. Nós não notamos a presença do Estado. Olha que grave isso, né? A gente está falando aqui de áreas que convivem com altas taxas de violência e criminalidade, e o Estado está inoperante,
né? E, logicamente, que aí o crime organizado acaba avançando, tudo bem? Então, é importante estabelecer aqui essa relação e, mais importante do que isso, eu colocaria aqui para vocês, deixa eu achar minha caneta aqui no cantinho, segundo a ONU, agora em 2018, se eu não me engano foi em junho isso, pela primeira vez, a ONU mostrou por dados a alta do uso de drogas entre pessoas com mais de 50 anos, gente. Então, olha isso onde a gente chegou, né? Onde o problema está chegando. Pessoas maiores de 50 anos usando drogas e uma alta desse número. Por quê? Porque é um problema hoje, né? E em julho, eu vou puxar uma setinha aqui, em julho a ONU disse que tanto a produção global quanto o consumo de droga, produção e consumo bateram recordes. Então nós estamos falando que há aí sim um desafio, que é um desafio global, né? É uma pauta que não é do Brasil, é também do Brasil, e uma pauta que precisa de uma seriedade no enfrentamento. Tudo bem? Como está vermelho esse slide, mas ainda tem o quinto tronco. E eu vou falar para vocês que esse daqui, ó, é o tronco mais cobrado nos últimos tempos, que diz respeito à tecnologia. A banca gosta muito de falar de inteligência artificial, da questão do anonimato digital, da busca por status, a busca por visibilidade, da questão da superexposição da privacidade, estou escrevendo pequenininho aí, vai acompanhando comigo. Superexposição da privacidade. A gente fala hoje de um problema que é o cyberbullying, dos crimes de ódio, da intolerância exacerbada. Lembra que eu comecei a aula falando que em determinados instantes a banca traz algo positivo. O que seria positivo aqui? Pensar no alcance da internet como ferramenta de politização, de debate, de engajamento nas mais variadas pautas, de problematização de questões do cotidiano. É a chamada cidadania digital, a democracia digital, essa participação possibilitada por essas ferramentas. Período de eleição no Brasil, várias maneiras do indivíduo fazer a fiscalização do seu candidato, né? Conferir se o que ele fala é verdadeiro ou não, nesses serviços de checagem de informações que os principais portais já trazem acoplados hoje. Enfim, Primavera Árabe, que foi possibilitada por Twitter, por Orkut, por Facebook. Na Rússia e no Irã, a população protestando contra a proibição, o banimento do Telegram, que é um primo aí do WhatsApp, né? O aplicativo mais utilizado nessas localidades. Países que violam o acesso à internet, por exemplo, Coreia do Norte, China, que filtram conteúdos. Então, tudo isso, e a ONU reconheceu desde 2011 o acesso à internet como um direito humano. Então, tudo isso fomenta a possibilidade de discussão, ou você pode usar aí dependendo do tema. Tudo bem? Bom, agora eu estou ainda mais leve, né? Por quê? Porque eu consegui falar para vocês dos 5 principais troncos temáticos. Então, comecei a nossa aula falando do perfil da banca e aqui eu falei dos 5 troncos temáticos, já trazendo alguns pitacos desses recortes contemporaneizados. Tá? E agora nós vamos para o grande ápice da nossa aula, que eu chamei aqui de Repaginando a Banca, e eu vou trazer uma série de temas diretamente ligados a esses troncos temáticos ou não, mas que eu, Rodolfo, considero relevante. O objetivo, mais uma vez, gente, eu posso fazer aqui as minhas brincadeiras ao longo da aula, né, mas o objetivo central é que você tenha repertório e se sinta seguro, tá? Talvez você não vai ler esse tema aqui na sua prova, o tráfico de pessoas no contexto, blá, blá, blá. Mas você vai lembrar de algo que eu falei e vai conseguir replicar aquilo no seu texto. Vai te trazer ali um conforto para a argumentação. Tudo bem? Vamos começar aqui pelo primeiro. Eu começo com um grande tema, talvez aquele que eu considero ser um dos mais relevantes para os dias de hoje, que é o tráfico de pessoas. Primeira coisa, né? Talvez a banca peça uma definição
definição do tráfico de pessoas. Você vai usar, obviamente, critérios internacionais, ONU. Professor, mas como que eu vou definir isso? Você vai falar que é o recrutamento, transferência, transporte, alojamento de pessoas, onde existe uso da força, ameaça ou qualquer forma de coação. Então você tem que usar isso, coação, ameaça na sua explicação, certo? E além disso, você vai falar, obviamente, que há muitas vezes essa exploração, e essa exploração tem dois caminhos: a dimensão laboral, ou seja, mercado de trabalho, ou então a exploração de ordem sexual. Esses são os dois problemas evidentes. E aqui, ó, até vou fazer um gancho, porque a gente fala aqui do trabalho análogo à escravidão, que é um dos problemas contemporâneos. Só para vocês terem uma ideia básica, tem dados da ONU que dizem que esse tráfico de pessoas a nível global movimenta 32 bilhões de dólares para o ano. E que desse valor, dólares, tá, gente? Dólares. Queria tanto ter um pouquinho de dólar, mas não tenho. E que 85% desse valor diz respeito à exploração sexual. Então, notem o alcance desse problema. Um problema que viola princípios de ordem constitucional, questões protocolares de ordem burocrático-legal, mas que afeta principalmente a questão humana, né? A gente está falando de pessoas que muitas vezes são enganadas, e esse processo de persuasão ele vem em áreas de instabilidade, onde as pessoas estão mais suscetíveis. Então, não necessariamente há o uso da força para envio do indivíduo traficado. Muitas vezes é o convencimento de que ele será direcionado para uma área com melhor condição de vida, com trabalho, com moradia, com alimentação, e de repente esse indivíduo chega no local sem a documentação, sofrendo uma pressão e um terrorismo psicológico, inclusive o uso da força física para contra ele, e aí ele se vê em um cenário completamente desfavorável, certo? Então esse é o ponto, essa é a problemática, e esses são os dois principais desvios comportamentais. Vou colocar aqui para vocês que, além disso, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma operação da Polícia Federal, vou colocar aqui embaixo, ó, Operação Fada Madrinha, que foi realizada no interior de São Paulo, Fada Madrinha, cidade de Franca, onde travestis eram enganados, né? Inclusive vários crimes cometidos, né? Aplicação de silicone industrial, enfim, aqui, ó, entrou até o tráfico internacional, né? Porque a coisa ganhou a dimensão de outras nações, outras nacionalidades envolvidas. Então, um tema aí que ganhou destaque. Outras operações, eu me lembro aqui de uma operação em março desse ano, que uniu, era o Brasil, Estados Unidos e México, se eu não estou enganado, no enfrentamento do tráfico de pessoas. E lembro ainda, recentemente, do Papa Francisco, de julho desse ano, o Papa Francisco, então vou colocar aqui, ó, Papa Francisco, dizendo que o tráfico humano é um crime vergonhoso. Então, lógico, professor, eu posso colocar uma fala do Papa Francisco na minha prova? Deve, né? Deve, porque a gente está falando de uma personalidade que é aclamada por várias religiões, né? Uma figura aí que é emblemática no cenário internacional. Tudo bem? Então, até o Papa Francisco se posicionando. Para demonstrar ainda mais conteúdo, além de falar da questão laboral, que geralmente os homens são designados quando traficados, e as mulheres para a questão sexual, eu vou colocar aqui o outro atenuante, porque não são só homens e mulheres, né? A gente tem aqui o problema das crianças, galera, o problema das crianças. Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta, que eu não estou achando, ela some toda hora. Cadê o risquinho? Apareceu aqui. Então, vou falar aqui do tráfico de crianças. Por que isso, gente? Porque, segundo a ONU, tá? Segundo a ONU, cerca de 71% são meninas ou mulheres. Então, 71% de
crianças e mulheres envolvidas aí nessa situação que viola os direitos humanos. Tudo bem? Lembre-se que esse ano é um ano de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e esse problema, essa problemática a nível global ainda é evidente em 2018, então é preciso aí uma conscientização. Não é à toa que o último dia, se eu não estou enganado, de julho, 30 de julho ou 31, é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Então, um dia aí onde as ações se convergem para essa questão, onde diferentes frentes de combate demonstram o que tem sido feito e uma grande campanha a nível internacional estabelecida como forma de sensibilização. Tudo bem? Ótimo tema para sua prova, tem tudo a ver essa operação que eu citei, Operação Fada Madrinha, e outras ações da Polícia Federal no enfrentamento desse problema. Fechou? E por que isso, gente? Porque é um mercado, né? Há um mercado no tráfico de pessoas. E quando a gente fala de tráfico, geralmente a gente associa apenas o tráfico de drogas, né? Mas o tráfico de animais, né? Juntamente com o narcotráfico, o tráfico de pessoas é um dos problemas que precisa ser combatido. Tudo bem? Vamos para o segundo aqui, ó. Trago para vocês rapidamente. Só para, antes de passar aqui, queria dizer para vocês, então eu disse que áreas vulneráveis, as parcelas da população se tornam mais suscetíveis ao tráfico de pessoas, né? E a ONU disponibilizou aí, né, determinados avanços no enfrentamento. Então, plataformas para combater, trazendo dados sobre o problema. Eu sempre falo que numa intervenção você deve usar a questão da instrução e da própria tecnologia, né? Então, a gente tem que garantir aí que o uso da tecnologia se faça eficiente e eficaz nesse cenário, desse tipo de problema, para enfrentar com rapidez, né? Uma questão que é além de uma violação de princípios legais, uma questão do lado humano. Fechou? Então tinha que falar isso, porque essa plataforma aí da ONU, que é uma plataforma colaborativa, vem no sentido de combater o problema. Feito isso, vamos para o segundo tema. Se não for o tema da pornografia infantil que eu falei no começo, vai ser o tráfico de pessoas. Se não for o tráfico de pessoas, vai ser os impactos do contrabando ou, melhor do que impactos, aqui eu acho mais bonita essa palavra, a escalada do contrabando. Qual o peso da escalada do contrabando para a economia global? Primeiro que é um problema, né, que mostra a fragilidade das ações das diferentes frentes, dos diferentes territórios. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, tá? Eu acho que talvez esse tema ele venha mais afunilado para o Brasil, né, por conta do recorde que a gente quebrou em 2017. Recorde em 2017, um recorde triste, na verdade, né? Porque, segundo a Receita Federal, o Brasil resgatou o equivalente a 2,3 bilhões de reais em produtos irregulares, certo? Esse valor aqui foi o maior valor desde 2010, se eu não estou enganado, e cresceu, se comparado a 2016, 10%. Isso mostra o tamanho do problema. E por que o tamanho? Aqui está uma questão muito interessante que você tem que dominar nesse instante. Porque nós temos nessa problemática o que as empresas deixam de ganhar. Então, além dessa perda efetiva com o que é contrabandeado, eu tenho por detrás disso, como uma questão correlata, algo que coexiste a esse problema, a perda da empresa que deixa de atuar por conta da invasão desses produtos piratas. Então, é isso que eu vou colocar aqui para você. Por quê? Na estimativa da indústria, cadê minha caneta? Estou pegando do lado errado a caneta aqui, desculpa, gente. Na estimativa da indústria, as perdas para o mercado paralelo superaram os 89 bilhões de reais, obviamente, em 2016 e chegaram a mais de 100,2 bilhões em 2017. Então, olha o tamanho do problema. E por que esse problema fica maior? Porque, dentre as questões relacionadas ao contrabando, eu tenho desde cabelo, para vocês terem uma ideia, a aeronaves, inseticidas, apesar da nossa legislação bastante permissiva, né? Pneus, tratores,
videogames. Professor, mas o que isso quer dizer para o meu texto? Quer dizer que você vai colocar no seu texto que o mercado é muito amplo, são diferentes frentes e isso dificulta a fiscalização. Pensa comigo, se fosse um ou outro produto, seria mais fácil o enfrentamento. A partir do instante que isso ganha uma dimensão variada, fica difícil esse controle. E esse controle, gente, é uma questão das fronteiras mais uma vez. Certo dia aí fui deitar e ficou batendo na minha cabeça fronteira, fronteira, fronteira. Vai chegar essa provinha da Polícia Federal e ela vai trazer a questão das fronteiras. E o meu aluno vai conseguir inserir a problemática do contrabando. Porque o monitoramento, o controle, uma ação efetiva nas fronteiras resulta no enfrentamento desse problema. Tudo bem? Só para fechar o tema, eu preciso falar aqui, obviamente, porque isso vai elevar o padrão do seu texto, que no topo dos produtos contrabandeados está, obviamente, o que eu deixei de fora, que é o cigarro. Então, além de todo o mal, tem até a operação da Polícia Federal para combater o contrabando de cigarro, operação sem filtro, se eu não estou enganado, mas só para vocês terem uma ideia quantitativa, mais de 221 milhões de maços foram recolhidos. Eu lembro que quando eu li essa reportagem na Folha, dizia que se a gente conseguisse colocar em linha reta esse número de maços, seria maior que a extensão da muralha da China. Então, assim, talvez o número não impressiona, mas quando a gente pensa nesse efeito comparativo aí com a muralha da China, sim. Então, o cigarro é o problema efetivo que tem que ser combatido para a gente trazer um retorno desses repasses, né? Não necessariamente do cigarro, ainda do cigarro que tem a sua tributação, mas principalmente dos outros. Mas eu tenho que combater esse que é o principal mal. Além disso, né? No caso do cigarro, eu tenho um problema efetivo da questão da saúde, né? Porque o cigarro já faz mal por natureza, mas o cigarro contrabandeado ainda mais. Em questões de valor, né? Só para ter uma ideia, o cigarro, esse contrabando do cigarro passa, na verdade, a casa do 1 bilhão. Então, se a gente pegar aqui que o valor foi de 2 bilhões, o grande problema é o cigarro. Tudo bem? Obviamente, o professor tem que pensar dentro da questão do contrabando, na problemática das drogas. Lógico, tem que pensar. Eu vou aqui, ó, puxar uma setinha aqui embaixo, aonde me tem espaço aqui. Prometo que da próxima vez eu vou deixar uns slides em branco, que aqui eu deixei só no final, mas para falar que, por exemplo, a própria Polícia Rodoviária Federal, ó, que tem mão para sua prova, né, ela apreendeu, né, uma quantidade expressiva, mais de 254 toneladas, então 1.000 quilos, toneladas, 354 mil toneladas do que, gente? De drogas. E, obviamente, que isso gerou um aumento de prisões, né, prisões. E, obviamente, que se eu olhar para a proporção com relação a 2016, 2017 e 2016, houve um aumento de 2016 para 2017 de 21%. Então, esse número é o que mostra o tamanho do impacto, né? O tamanho do impacto dessa problemática e como a gente tem que combater. Lógico, as operações aumentaram também, né? Mas é preciso a gente levar em consideração que esse desafio das fronteiras tem que ser bem peneirado, bem discutido e discutido por profissionais que tenham a competência para tal, para enfrentar com ações efetivas e não mais questões paliativas. Tudo bem? 2 ótimos temas. Estou mais leve ainda. Eu vou terminar essa aula aqui, que já passa da 1 hora. Tinha previsto 45 minutos, mas vou até o fim com toda a força e convicção que você vai ficar comigo, vai deixar o seu like no vídeo, vai compartilhar o vídeo. Mas enfim, eu tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar, então por isso que eu estou alimentando minha energia positiva aqui. Vem comigo para o terceiro tópico, papel da Polícia Federal no enfrentamento aos crimes virtuais. Então a Polícia Federal tem papel central, mas lógico que eu vou destacar aqui uma atribuição nova da Polícia Federal desde abril de 2018, que é o combate, ou seja, investigação aos crimes de misoginia. Professor, o que é misoginia? Ódio à mulher. Essa é uma nova atribuição da Polícia Federal que tem aí
possibilidade de desenvolver essas investigações. A gente sabe hoje que a internet é um espaço de intolerância, de ódio, ao mesmo tempo que ela pulveriza muitos comportamentos, ela mostra pensamentos binários, dicotômicos, uma visão maniqueísta, reducionista, limítrofe ao extremo, onde as pessoas são estereotipizadas, são rotuladas de modo agressivo, e isso tem gerado uma violência cíclica, do assunto mais banal ao assunto mais complexo. A animosidade tem sido posta no ambiente virtual. Isso me faz lembrar, para testemunho de autoridade, quem gosta, né, do filósofo italiano que faleceu em 2016, Umberto Eco, que dizia que as redes sociais deram voz aos imbecis, porque uma pessoa preconceituosa, independente da condição sexual, política, religiosa, enfim, ela ficaria antes das redes sociais com o seu comentário num grupo de amigos, num bar. Hoje ela tem a possibilidade de fazer isso no ambiente virtual. Tem um professor aqui, eu não vou me recordar o nome dele, eu acho que é Luiz alguma coisa. Ele terminou, Luiz alguma coisa boa, né? Mas é Luiz, se eu não estou enganado. Ele terminou o doutorado dele numa universidade britânica e ele desenvolveu uma pesquisa com relação a páginas do Facebook e os comportamentos ofensivos, né? E lá ele constatou que 81% das postagens ofensivas atingem as mulheres negras, né? Então, esse comportamento estatístico, né, essa análise dos dados mostra que é preciso rever esse ambiente virtual e é preciso que a legislação cerceie a ação desses indivíduos de modo punitivo para fins pedagógicos. Mas lógico, gente, não basta só a gente pensar na punição pela punição. Eu preciso de uma modificação de comportamento, de cultura. Isso eu vou garantir com tolerância, com relativismo, conhecendo o espaço do outro, reconhecendo as diversidades. E nesse ponto de saída, nessa linha aí de largada, a Polícia Federal no enfrentamento do problema tem um papel central. Então eu só vou colocar aqui questões para você se lembrar na hora da prova, que há hoje uma grande intransigência do diálogo. Hoje a diversidade tem sido um problema, e hoje, gente, se eu pensar aqui na questão virtual, como eu tenho essa exposição, eu tenho até um outro problema que é o vazamento de dados, né? Vazamento de dados, olha que tema legal para essa prova. Mark Zuckerberg teve que ir à Câmara dos Estados Unidos e ao Parlamento Europeu responder questões sobre vazamento de dados, que teriam influenciado, inclusive, eleições, né? Então, há aí um processo de mercantilização da privacidade, né? Os seus dados lá estão e eles são vendidos, entre aspas. Você tem a sua vida muitas vezes violada, sem saber, pelos algoritmos que as redes sociais desenvolvem, ou mesmo por má fé que talvez possa acontecer no vazamento de dados. É o que aconteceu com a Cambridge Analytica, uma empresa que teria sido responsável por esse vazamento de dados e decretou falência recentemente. Então o ambiente virtual é um ambiente hoje de imprevisibilidade. E os crimes virtuais estão por aí. Os crimes de ódio são apenas uma dessas arestas. Feito isso, a gente pode ir para o outro. O outro eu comentei, né? Desafios para combater a pornografia infantil. Eu falei lá na entrada da nossa aula, do nosso bloco. E aqui eu falo dos crimes de ódio no ambiente virtual, então isso se une, né? Talvez aqui é o papel da Polícia Federal, é que aqui eu sou mais abrangente. Então, para falar dos crimes de ódio, aqui eu posso falar do racismo, aqui eu posso falar de intolerância religiosa, eu posso falar aqui de questões ideológicas, eu posso falar aqui de questões de ordem sexual, eu posso falar aqui de questões de ordem política. O pessoal quer dividir o Brasil por questões políticas, né? Desconsiderando toda a unidade, a identidade, num movimento que deturpa o que deveria ser um ambiente virtual, né? A democracia digital se perde nessa era de pessoas fechadas ao diálogo. E eu vou chamar a atenção aqui para um outro ponto que tem aparecido como tema de redação. A maneira como as pessoas se posicionam no ambiente virtual de uma forma e se demonstram completamente contraditórias no plano real. A gente vive uma era da intoxicação digital, não é à toa que cresce o detox digital, né?
Tem até acampamentos que realizam esse trabalho, existem pessoas procurando tratamento porque a tecnologia tem sido invasiva. A gente fala hoje de nomofobia, que é o medo de ficar sem celular, a síndrome do toque fantasma, enfim, a nossa vida é cada vez mais online, cada vez mais conectada, e isso cria muitas vezes uma pressão emocional, não só por conta desses crimes, do compartilhamento de tragédias, da banalização do sofrimento, mas também por aquele modelo de vida feliz que se constata no ambiente virtual, a inveja que aquilo desperta. Muitas pessoas no modelo de vida depressivo, mas que lá se demonstram completamente felizes. O melhor filho, o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, todo dia a dia do amigo, está de bem com a vida, e na verdade aquilo é diferente. Então, esse descompasso também é importante de ser analisado. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar nessa propulsão do ambiente virtual como sendo um ambiente hoje que gera um descompasso entre teoria e prática. E que descompasso seria esse? Uma relação abismal, galera. Uma relação longitudinal. Lá no ambiente virtual, eu sou uma pessoa que se preocupa com todas as causas de ordem social. Eu me demonstro engajado, eu critico, eu sou resistente. Chega na vida prática, eu sou completamente diferente daquilo. Eu sou uma pessoa preconceituosa, eu sou uma pessoa fechada ao diálogo, eu sou uma pessoa intolerante ao extremo, sou uma pessoa agressiva, e lá não, lá eu me politizo. Então, esse pseudo-ativismo, esse comportamento falso na dimensão virtual, ele deturpa ainda mais a construção dos laços e das relações sociais. Tudo bem? E não é à toa, né? Numa era onde a internet garante até a vaquinha virtual, você pode ser solidário com quem você quiser, e não só no corpo político, para doação política, a gente percebe como a internet tem deixado o nosso modelo de vida mecânico, né? Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que faleceu em janeiro de 2017, já diria, né? É a era da modernidade líquida, os laços são rarefeitos. Hoje as pessoas se relacionam no campo da superficialidade. Você tem 5.000 amigos, você tem 5.000 seguidores, mas não tem ninguém ali para um estabelecimento de um laço mais afetivo. Então, muito legal esse papo, ficaria aqui horas, mas vamos avançar, vamos seguir aqui. Sexto, aqui eu juntei os dois temas, tá? O papel da Polícia Federal no combate aos crimes de misoginia, falei para vocês, né? Então esse aqui vencemos. Consequência das fake news. Fake news, gente. O que é a fake news hoje? Fake news é a desinformação na era da informação. Olha que negócio paradoxal, né? Na era que a gente tem informação, nós estamos ficando desinformados. Isso faz com que dúvidas surjam dos fatos, dúvida dos fatos. Então, o que é fato hoje nesse ambiente de ampla proliferação? E eu vou colocar aqui, inclusive, que a internet redimensionou as fronteiras, ou seja, fronteiras geográficas, barreiras físicas não existem mais. Barreiras físicas não existem. E, além disso, as fake news têm um poder de viral. Como assim viral? Um conteúdo que viraliza. Então, o que é sempre legal de você tratar nesse tema é esse ambiente temporal que foi remodelado e a própria dimensão espacial. O cyberespaço é um espaço diferente do espaço físico, não há mais barreira geográfica. E muitas vezes as fake news se projetam de modo apelativo, fazendo uso de recursos cada vez mais aprofundados e aperfeiçoados para levar o indivíduo ao compartilhamento, né? Seja para levar uma informação sem maior motivação ou para fins econômicos. Tem gente que ganha no clique, que ganha na visualização. Então, esse é um ponto importante que eu destacaria, porque tem países, e eu vou trazer aqui o caso da Malásia, que já criaram legislações específicas. Malásia e Quênia são exemplos de países que têm legislações para combater esse problema. No Brasil nós temos projetos de lei que tramitam no nosso Congresso, mas há uma dificuldade de estabelecer se isso não violaria a liberdade de expressão. Mas é o grande problema, inclusive da política. Para falar disso no Brasil, você não vai deixar de fora um ambiente político, porque as fake news, uma das grandes frentes de atuação, é a dimensão política a todo instante. Trago ainda para vocês uma pesquisa da USP, divulgada em 2018, que diz que no WhatsApp,
WhatsApp, app, assim, WhatsApp? Nossa, fugiu, deu branco. Enfim, no WhatsApp, os grupos que mais compartilham informações falsas são os grupos da família. Né? Então, olha que negócio legal. E acredito que você certamente já recebeu algum tipo de comportamento desse tipo, né? Já estou ficando descompassado aqui. Mas, enfim, isso acontece, né? As pessoas compartilham, geralmente isso acontece no grupo da família, isso foi o que uma pesquisa da USP mostrou. Chama atenção ainda para o fato das fake news, que hoje a gente tem uma sociedade que imprime um ritmo de vida e a gente não tem tempo para uma leitura mais aprofundada, e isso vai criando uma sociedade que consome manchete. Né? Então, a gente já consumia a manchete sensacionalista. Agora, além da sensacionalista, a gente consome a manchete falsa e replica aquilo com uma velocidade sem se atentar para a responsabilidade desse comportamento. Somos responsáveis por tudo que compartilhamos. Isso segundo questões de legislação. Né? Não é só questão moral, não. A etiqueta da internet é a questão da legislação. Então a gente responde por isso com toda certeza. Tudo bem? Não é à toa, vou chamar a atenção para a gente fechar e passar para o próximo, que hoje nós temos serviços de checagem, né? O G1 lançou o Fast Check, Aos Fatos, Boato.org, Verdades e Fatos, enfim, um setor que cresceu e que se ocupa exatamente desse processo de checagem das informações, dado o volume de informações falsas. Tudo bem? Ótima discussão, mais clichêzona, mas pode aparecer. Sobre as fronteiras eu falei aqui para vocês, né, já ao longo das minhas explicações, chamaria atenção para a questão das drogas, da questão das armas, certo? Que é o grande problema a ser enfrentado no ambiente das nossas fronteiras. Gostaria muito de falar um pouquinho para vocês desse tema aqui, ó. A urgência em combater os problemas emocionais. Pode aparecer na sua redação depressão, mal do século. Pode aparecer ainda a epidemia de suicídios, epidemia de suicídios. Lógico que epidemia aqui no sentido metafórico, né? Por quê? Porque a gente assiste hoje uma grande fragilização emocional da sociedade contemporânea. Ritmo de vida, pressões, no caso dos jovens, a dificuldade de lidar com a frustração, com a derrota, com o não sucesso em um curto espaço de tempo. A vida que muitas pessoas desenvolvem no ambiente virtual e criam uma inveja. No caso dos idosos, a faixa que ainda mais se mata. Né? As pessoas acima de 70 anos são as que mais cometem suicídio. Eu não estou errado, você deve estar pensando nisso, porque eu ouvi falar dos jovens, aonde mais cresce a taxa entre os jovens. Mas quem ainda, em dados absolutos, comete mais suicídio são os idosos. E por quê? Porque o processo de envelhecimento da população, que é um ótimo tema para a sua prova, é um desafio no Brasil. A cultura que se tem da velhice, o velho enquanto peso social, tudo isso desfigura a vida do indivíduo que vai se perdendo ao longo da vida, se entende como um peso e aí atenta contra a sua própria vida. No caso dos jovens, a invasão do poder da tecnologia, isolamento social, enfim, tudo isso agrava a condição e não é à toa que a gente tem hoje, cada vez mais cedo, crianças enfrentando a problemática da depressão, procurando tratamento. É preciso desmistificar o problema que é a depressão, não só tratando como Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, mas trazendo o tema, discernimento, dados, por exemplo, a OMS, 800 mil pessoas se suicidam no mundo por ano, sendo que alguns desses suicídios, e uma grande parcela, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, poderia ser evitada. Então essa parcela dá para você enfrentar se você rompe com esse tabu. Dentro do ambiente laboral, uma doença ocupacional, é preciso tratar. Isso gera queda de produtividade, isso é um prejuízo para o lado humano, não só econômico. Então a gente precisa de frentes de enfrentamento. No Brasil, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, número 188, onde você liga e consegue falar com alguém que está prestes, pronto para te ouvir naquele instante de desafio emocional. Permitido desde junho a ligação gratuita para todo o país. Estratégias de varredura de algoritmos, Facebook junto com o CVV, inclusive, para monitorar pessoas que pensem e
realizem, né, iniciem lá uma transmissão onde ela vai cometer um suicídio, uma menina foi salva em Santa Catarina, o algoritmo identifica e rapidamente envia uma mensagem para o CVV já comunica uma autoridade policial próxima, enfim, nesse caso a menina conseguiu ser salva. Então é preciso tratar esse tema de um modo sério, né? Brasil, que medicaliza suas crianças cada vez mais por não respeitar a sua infância, como os temas têm relação, tem assistido o problema da ansiedade, né, como sendo o grande mal, né, contemporâneo. Não é à toa que o Brasil é o recordista a nível mundial de transtornos de ansiedade, certo? Então, tá aí, gente. Tema para ser debatido, um ótimo tema para essa prova, e é também um tema de ordem social, tá do nosso lado, né? Talvez está aí próximo a você, mas a gente trata a depressão como uma tristeza, enquanto não, uma doença. Muitas vezes um tratamento via medicamentos é necessário, outras vezes terapias alternativas. Eu me recordo de um estudo de uma universidade, se eu não me engano, britânica, que fez uma análise de jovens depressivos a partir do Instagram. E um dos filtros do Instagram, que trava a língua, pior do que papibaquígrafo, ele mostrava que a pessoa tinha tendência à depressão justamente porque apresentava uma imagem acinzentada, enfim, nebulosa. Então é preciso lidar com essa questão da tecnologia também. Esse monitoramento, ter uma dosagem. Ótimo tema para a sua prova. Democracia digital eu falei, vou pular a participação e engajamento, só vou chamar a atenção aqui para o pseudoativismo virtual. E você vai se lembrar aqui do comportamento, se esse for o tema da sua prova, o comportamento abismal. Como assim abismal? Na teoria e na prática. Teoria vai ser o campo virtual, e a prática vai ser o mundo real. E outra coisa importante, gente, é que nós vivemos a era do hibridismo, por quê? Porque a gente já confunde o on e o off, né? Nós estamos online a todo instante, e isso gera uma certa dependência tecnológica, Me recordo aí de um acampamento de desintoxicação digital nos Estados Unidos, no Vale do Silício, olha que paradoxo, né? O ponto de destaque da tecnologia, onde os jovens de famílias empoderadas economicamente lá estão para tratamento e para serem resgatados para o convívio social. Olha que coisa, parece humanoide, né? Parece fora, uma normose, uma doença da normalidade. Por quê? Porque são jovens viciados em tecnologia. E temos relatos, né? Inclusive isso se reverbera no ambiente da medicina, estudos que mostram como a dependência tecnológica é similar à dependência química e os efeitos podem ser tão nocivos quanto. Então, ótima discussão, faz esse paralelo aí, segue comigo. Um dos grandes problemas contemporâneos diz respeito à corrupção. Esse daqui é um tema mais clichê, deixa eu achar minha caneta, tá aqui. Por quê? Porque a corrupção, a banca pode falar aqui da pequena corrupção, certo? Pode ser a abordagem da banca. Ou seja, a corrupção do cotidiano, aquela transgressão naturalizada de ações do cotidiano. Parar na fila rapidinho, enfim, sonegar imposto, comprar um produto pirata, tudo isso que traz à tona um problema que muitas vezes vai sendo naturalizado, né? E esse problema, ele na verdade vai mostrar como nós temos, como nós temos um corpo político que é reflexo dessa sociedade corrupta, né? Então, a corrupção do cotidiano é um problema. Aqui, você teria questões como a dimensão ética, galera. Aqui você tem que falar de ética, você tem que falar de princípios, você tem que falar de valores. Então, a ética, que é um bom tema também, ética e moral. Ética, uma perspectiva mais teórica, o que se espera. Moral, o conjunto de ações, né? As ações dos indivíduos. E isso mostra que nós vivenciamos um espaço degenerativo, né? A gente fala hoje de uma putrefação política, uma podridão política, mas a gente tem que lembrar que a política é um reflexo da sociedade e que a gente jamais vai ter uma sociedade
um corpo político honesto com uma sociedade corrupta. E isso mostra, por exemplo, olha que lindo se a banca traz isso, gente. Se a banca traz isso, seria lindo. A Polícia Federal, isso foi divulgado, se eu não me engano, no início de julho de 2018, tá? Início de julho. Segundo a Polícia Federal, as ações contra a corrupção cresceram 411%, isso em 5 anos. Professor, volta aqui. Professor, eu tenho que falar só da Operação Lava Jato? Não, gente, a gente está falando de ações contra a corrupção no geral. Estou falando de ações variadas, não é só uma ação. Eu me recordo que naquele dado lá, se eu não me engano, em 2013, eram 56 ações, alguma coisa assim, e em 2018, 35. Mas como que aumentou muito? Em 2017, o número foi de 286, alguma coisa assim, 280, ou seja, um número realmente assustador. E que mostra a importância ao tema, a importância da Polícia Federal no combate à corrupção. E como o combate à corrupção na instância pública acaba atingindo positivamente a dimensão política. Ou vice-versa, né? Há uma relação aí de construção, de encadeamento dessas duas vertentes. E a gente tem que pensar que o combate da corrupção, ele vem efetivamente desse modo, né? Em parceria. Colocaria aqui ainda, para falar para vocês, quem gosta de questões teóricas, né? Uma leitura, uma interpretação de Jean-Jacques Rousseau, um teórico contratualista que, na interpretação, dizia do bom selvagem. Bom selvagem. O que é o bom selvagem? O homem nasce bom, né? Mas a sociedade o corrompe. Essa máxima aí que é estabelecida por muitos como sendo o grande eixo de entendimento, né, do nosso contexto contemporâneo, porque você nasce bom a partir do instante que você passa a viver em sociedade, aquilo já vai criando uma série de pequenos caos na sua vida. E esse é um problema evidente, dá para você colocar aí, por quê? Porque a vida em sociedade, nessa arte do diálogo, né? Lembra de Aristóteles, o homem é um animal político, a gente tem que dialogar, a gente tem que estabelecer o contato, a relação a todo instante, e nesse meio é que a gente vai se corrompendo, e isso, logicamente, que vai do simples ao complexo, mas o corpo de ação, a questão comportamental e atitudinal, ela é nociva em todas as partes. Lógico que variando o impacto e o alcance. Tudo bem? Então, ótimo tema para vocês. Guarde esse daí com toda a convicção. Vamos entrando na nossa reta final, importância de se efetivar a preservação dos direitos humanos. Eu vou chamar atenção, óbvio, para essa expressão aqui, direitos humanos, e eu gostaria muito, seria uma enorme alegria se a banca falasse dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê, gente? Porque ela foi promulgada em 10 de 12 de 1948, foi um marco, né? Lembra aí que a gente está no pós-Segunda Guerra, quando nasceu a ONU, na verdade nasceu em 1945, Organização das Nações Unidas, e ela vem estabelecer uma série de diretrizes importantes para a vida dos indivíduos, para a proteção. E lógico, aqui a gente não vai se aprofundar, mas direitos humanos não é proteger bandido, né? São os direitos inerentes ao ser humano, dignidade, a inviolabilidade à vida, questões que garantem a sua existência, a sua manifestação de ordem religiosa, lógico que dentro das condições garantidas por cada legislação, né? Uma movimentação supremacista branca nos Estados Unidos é permitida, no Brasil não. Mas aí eu tenho essa baliza dos direitos humanos numa perspectiva internacional. O Brasil criou o diploma Marielle Franco de Direitos Humanos, a vereadora do Rio de Janeiro executada junto com seu motorista, o Anderson Pinho, se eu não estou enganado, né, o sobrenome dele, Anderson, o nome, um caso ainda cheio de nuances, né? Mas o que a gente nota é que é um avanço aí para premiar pessoas que atuam em causa dos direitos humanos. Vai ser entregue no dia 10 de dezembro também, como sendo a data simbólica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente sabe ainda que hoje há uma constante violação aos direitos humanos em variados aspectos. Trabalho análogo à escravidão,
casamento forçado, a própria questão dos refugiados que têm os seus direitos muitas vezes violados. Lembra que o status de refugiado garante uma proteção a nível internacional desde que o indivíduo fuja de uma área de perseguição, de violência, seja étnico, religiosa, enfim, de qualquer ordem, né? Ele tem esse status e há uma constante violação. Então, uma das ótimas discussões para os dias de hoje, a questão dos direitos humanos. Vou colocar aqui então essa constante violação, a necessidade de garantir a proteção. Tudo bem? Polícia Federal no contexto da crise institucional. Isso aqui eu vou falar menos, que é na verdade uma pesquisa de 2017 que trouxe lá a população confiando majoritariamente na Polícia Federal. Então a população confiando. Lógico, população confiando. População confiando principalmente, né, a gente passou a conhecer aí a importância da Polícia Federal depois, lógico que tem uma série de funções, galera, muito complexa, inclusive, né? Mas a gente teve um contato maior depois da Operação Lava Jato e a população passou a entender a Polícia Federal como uma instituição de respeito. Num ambiente de crise institucional, Congresso, a própria religião, que até tem um destaque maior, Forças Armadas, enfim, o Estado como um todo, essas estruturas sociais que são contestadas à Polícia Federal aparecem com destaque. Era da desglobalização, a língua já está até travando, e isolamento das nações no século XXI. O que a gente fala aqui? De um retrocesso na integração das nações. Lógico que você vai lembrar de duas questões fatídicas, né? A primeira, o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, mas aqui a gente tem que falar do Trumpismo. Trumpismo, a era Trump, né? A masculinidade tóxica, que é uma outra expressão legal aí para outros temas, né? Aquele modelo de homem viril, que não aceita determinadas situações, violento. Mas aqui o trumpismo, no sentido político da governabilidade, o seu corpo de ações, saída com do acordo nuclear com o Irã, que reverberou internacionalmente, a própria retirada do Conselho de Direitos Humanos da ONU, retirada da Unesco, a retirada ou a não ratificação do Pacto da ONU sobre Migração e Refugiados, a questão da saída do Acordo Transpacífico, uma das suas primeiras medidas, enfim, a própria discussão sobre a política tolerância zero, gente, olha que sacada legal da atualidade naquele modelo de tema recorte para a sua prova, né, que separava ali as famílias, criminalizava a situação do imigrante ilegal depois de uma forte reação negativa, teve que ser suspensa. A própria validação do veto migratório que barra indivíduos de países, 4 deles de maioria muçulmana, de entrarem no território, né? Além disso, Venezuela, Coreia do Norte, né? Cada um com a sua restrição específica, mas mostra como há um protecionismo. E esse protecionismo do Trump, essa desglobalização que é o inverso da globalização, está também na economia. Quando ele aplica sobretaxas nessa guerra comercial com a China, coloca tudo isso no seu texto, vai ficar lindo, né? Sobretaxa ao aço e ao alumínio. A própria discussão com a Turquia também, num afastamento comercial com a Turquia, no isolamento de alguns países, sanções, no caso mais específico da Venezuela, por conta da crise na Venezuela, que pode ser também um tema da sua prova. Enfim, gente, é muita coisa, é muito volume de informação. Aqui eu estou tentando pincelar o que eu considero importante, certo? Mas certamente o trumpismo é uma sacada importante para essa prova de vocês, porque ele fala aí do ordenamento global. Ordenamento global, tudo bem? A própria questão, vou colocar aqui, ó, Conselho de Direitos Humanos, a retirada dos Estados Unidos, acordo nuclear com o Irã, a retirada da Unesco, que é a agência da ONU que lida com a questão da cultura, ciência, a própria questão aqui das sobretaxas estão na dimensão econômica. A saída do Acordo Transpacífico foi uma das primeiras ações lá em 2017. O acordo foi fechado agora em 2018 com as outras nações, menos Estados Unidos. O próprio reconhecimento de Jerusalém, capital de Israel, e a transferência da embaixada para Jerusalém, né, o que gerou de Tel Aviv para Jerusalém, acabou reverberando um cenário de caos no Oriente Médio, né?
Então, uma boa sacada. Os protestos que o Trump enfrentou na viagem ao Reino Unido, né? O encontro do Trump com o Putin, né? O suposto envolvimento russo nas eleições estadunidenses. Eles se encontraram esse ano em Helsinki, na Finlândia. Mais uma sacada importante. Colocaria aqui do Trump o encontro com Kim Jong-un, né? Também emblemático, a aproximação dos Estados Unidos e Coreia do Norte. A discussão sobre a desnuclearização da Península Norte-Coreana, uma boa sacada. Só falei do Reino Unido, me veio um tema aqui à cabeça, porque esse ano, em junho, as mulheres fizeram manifestações para celebrar os 100 anos do direito de voto feminino, né? Pode ser que apareça na sua prova. Brasil, ano de eleição, baixa participação da mulher, pode ser que seja um tema da sua prova. Tudo bem? Desafios do processo de adoção no Brasil. Gente, aqui eu estou falando de adoção de crianças, tá? A adoção de crianças, um dos grandes desafios por conta da burocracia. A gente tem um cadastro nacional de adoção que completou 10 anos em 2018, então essa é uma boa sacada para a prova. A gente tem uma reformulação do cadastro com mais dados, com mais velocidade, com intercâmbio de informações, mas o que você tem que falar no seu texto é o perfil, porque de mais de 40 mil pretendentes para 9 mil crianças cadastradas é uma conta que não fecha, justamente porque nós temos a maior parte procurando crianças de até 2 anos, sem irmãos, sem deficiências, crianças brancas. E o que a gente consegue perceber do perfil das crianças disponíveis para adoção são crianças negras com mais de 2 anos, que têm irmãos, algumas com deficiência, né? Então isso foge do perfil. Não é à toa que algumas campanhas estimulam a adoção tardia, né, como sendo aí um dos mecanismos para tentar trazer, né, uma resposta mais eficiente a esse problema, para que as famílias adotem também crianças que não estejam dentro desse padrão. Um ótimo tema, dialoga diretamente com o ECA, dialoga com uma questão de caráter humano, né, a adoção de crianças, e a gente precisa garantir essa desburocratização para a eficiência. Chama atenção para a Polícia Federal, que tem um peso aí na adoção internacional, e a adoção internacional vem caindo no Brasil, né? No último ano, 2017, uma queda considerável, talvez porque a adoção internacional ela é a última estratégia depois de esgotar a questão nacional, né? A possibilidade de alguém do Brasil adotar, mas mais do que isso, né? Porque há aí também um próprio processo de burocracia, né, que acaba dificultando esse quesito. E os pretendentes internacionais, eles têm um perfil muito mais maleável do que os do Brasil, né? Então aceitam mais crianças negras do que o do Brasil, aceitam irmãos, a maior parte, do que o Brasil, aceitam com deficiência, aceitam, enfim, acima dos 2 anos. Então, aí um perfil que, se fosse permissivo e mais rápido, seria mais viável para a conclusão do procedimento. Tudo bem? Bom, estou aqui com 1h40 de aula, tinha previsto essa nossa aula para 45 minutos, mas vai lá, vou passar rapidinho nesses últimos temas, porque eu tenho alguns temas da segurança, praticá-los para vocês. Descrença do brasileiro na dimensão política. Então aqui eu falo de analfabetismo político, falo de amnésia eleitoral, a negação da política, o analfabetismo, né? Amnésia eleitoral. Falo da descrença do jovem, menos jovens de 16 e 17 anos votando que voto de modo facultativo. Uma discussão correlata é a obrigatoriedade do voto. Obrigatoriedade. A gente fala aqui de crise de representatividade. A gente fala de um pluralismo político questionado. Pluralismo político. O Brasil tem 35 partidos políticos e quase 100 querendo nascer. Enfim, essas questões que geram uma política deturpada, né? E é preciso resgatar a essência da política, né? A essência da política, que é o diálogo, que é a superação dos conflitos, que é a equiparação de ideias, que é a resolução de problemas, né? E a gente fala isso por quê? Porque a nossa, olha que tema legal, a nossa democracia tem sido questionada. Pessoas, por exemplo, defendendo intervenção militar, né? Que rompe a ordem constitucional, é questionada por vários aspectos, mas a democracia hoje vista com grandes problemas. Desafios da mulher. Desafios na ciência. No Brasil isso melhorou muito, inclusive o número de bolsas já é equiparado com homens, mas durante muito tempo uma forte resistência. Desafios no mercado de trabalho,
que alguns indivíduos ainda tendem a resistir a essa fala, né? Mas há aí, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o IBGE, relatam que no Brasil, em condições igualitárias de atribuição e qualificação, a mulher ganha menos pelo fato de ser mulher, é um grande problema. Além disso, desafio na política. O Brasil, no ranking da União Interparlamentar, né, que nivela aí as nações, ranqueia conforme a proporção de mulheres, o Brasil aparece em 154 de 193 países, né, uma das últimas posições, à frente, ou melhor, atrás de países como o Afeganistão, Arábia Saudita, que garantiu o direito da mulher dirigir agora em junho de 2018. Então, assim, temos que melhorar muito, 10,5% de deputadas, 15%, 16 senadoras, 12% de prefeitas, então um contingente muito baixo. A lei de cotas no registro de candidaturas não tem trazido resposta eficiente, as campanhas publicitárias não têm trazido a resposta. É preciso garantir uma participação feminina, nós temos mais mulheres, mais eleitoras do que eleitores. Dos 147 milhões de brasileiros aptos a votar, 52,5% de mulheres, e mesmo assim o número ainda é baixo nas mulheres eleitas. Tudo bem? É a mulher que vota no Brasil desde 34, governo Getúlio, decreto em 32, em 34 vem a formalização do direito de voto para a mulher. E a luta do movimento sufragista, né, final do século XIX, início do século XX, Estados Unidos e Reino Unido, falei aí dos 100 anos da participação política da mulher, né, a comemoração dessa luta no Reino Unido, ótimo tema. Liberdade de expressão no contexto da intolerância, sempre uma fala muito relevante, né? Os limites da liberdade de expressão, né? Até onde a expressão, quando aquilo deixa de ser expressão. Usaria aqui a questão do humor, o que é humor, a questão da Constituição, a limitação no plano legal, no plano moral, que diz respeito ao bom senso, né? Por quê? Porque há uma era de galera, beleza? Pessoal, acabou a bateria do microfone.
Eu não sei onde acabou, então eu vou voltar aqui, tá? Eu não sei exatamente onde vocês pararam, porque agora eu não consigo parar, mas eu vou voltar aqui para a gente conseguir continuar, tá? Então eu vou voltar onde? Vou voltar na escalada da violência sexual, porque eu falei para vocês que há aí uma problemática que é inclusive correlata à própria questão da pornografia infantil, né, que é a exploração sexual, esse crime que cresce também, um dos grandes problemas, violação do ECA, né, crimes em rodovias, o Ceará, o estado líder em áreas vulneráveis, né, eu tinha colocado ali no cantinho, não sei se deu tempo de vocês ouvirem, mas enfim, então falo de novo aí sobre a escalada da violência sexual. É muito importante esse tema porque ele tem uma visibilidade maior, tá? Opa, peraí, que eu peguei aqui. Aí ele tem uma visibilidade maior, deixa eu achar minha caneta. Cadê minha caneta? Ele tem uma visibilidade maior, mas não necessariamente a gente tem acompanhado a resposta eficiente para ele, né? Então não é só porque há uma visibilidade que há um conjunto de respostas eficientes. Isso não tem se constatado na prática. E quando eu penso na exploração sexual, além de uma questão, né, gente, óbvio, de ordem moral, eu falo também de um problema que envolve muitas vezes um dano irreparável para a criança, né? Um dano aí que muitas vezes acaba deixando traumas para a vida toda. Então há necessidade, o próprio Ministério Público, as políticas públicas têm se voltado para essa questão, mas não com eficiência para fins de resolução do problema. E esse que é aí o maior caos. Tivemos casos de exploração sexual, de abuso sexual dentro de modalidades esportivas, isso que preocupa muito. Tudo bem? Ponto importante. Os 30 anos da Constituição Federal, Constituição Cidadã, um tema clichêzão que eu estou colocando em todas as aulas, né? Constituição Cidadã, que vai fazer 30 anos em outubro, aí a sua promulgação. Vários avanços, direito de voto para os analfabetos, enfim, muita coisa que ela trouxe, né, de poder, de liberdade, de garantias, de justiça social, de igualdade, princípios que sustentam o nosso ambiente democrático, que trazem aí uma série de elementos positivos. Esses aqui, gente, da área da segurança, eu vou rapidamente comentar só, né? Tráfico internacional de drogas a gente falou de modo indireto. Sociedade do medo, como o medo hoje, como ele gera uma vida condominizada, condominização, é a camarotização, a gente se fecha cada vez mais, né? Por quê? Porque o medo é constante, porque a violência urbana, ela demonstra como há uma crise na segurança pública. Nós temos um Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Temos a criação do novo Ministério de Segurança Pública, Ministério de Segurança Pública. E olha que legal, gente. Ficou até o final da aula, você merece ouvir se esse for o tema, né? Porque o Ministério de Segurança Pública, ele cuida hoje da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, do DPEM, enfim, de outras áreas da segurança, né? Então, mais um ministério, mais uma pasta que não substitui o Ministério da Justiça, assumiu algumas atribuições. Tem à frente o senhor Raul Jugman, foi criado por meio de medida provisória, né? Depois foi validado pelo Congresso e está aí no enfrentamento à violência no ambiente nacional, certo? Brasil com recorde de homicídios, mais de 63 mil assassinatos, né, em 2017, um ataque terrorista, entre aspas, por dia. A gente vive a banalização da violência, a gente já interiorizou a condição de medo, já internalizamos essa situação tão problemática para o nosso cotidiano. E não é à toa que muitas vezes a justiça brasileira é colocada em xeque, né, que eu coloco para vocês em xeque. Por quê? Por conta da morosidade, por conta da impunidade. E isso tende a promover ações de justiça com as próprias mãos, que também não valida, não legitima, mas que ainda acontece, certo? Crise no sistema penitenciário brasileiro. O Brasil tem hoje a terceira maior população penitenciária do planeta. Segundo dados, considerados dados globais, mais de 720 mil presos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, pouco mais de 600 mil. A gente perderia, entre aspas, com esse dado de 700 mil para Estados Unidos e China. Superamos a Rússia. 40% de presos provisórios, ou seja, não foram condenados ainda. 64% de presos que lá estão são negros. A gente tem uma maior parte com fundamental incompleto. A gente tem o crime, tráfico de drogas e variações representando grande parte desse contingente. Enfim,
um ótimo tema, e eu colocaria aqui como um grande desafio a questão da ressocialização dos presos, que é talvez o ponto mais comentado dos dias de hoje. Violência recorde por conta dos casos de homicídio, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazendo dados alarmantes sobre a nossa realidade, mais de 63 mil mortes violentas, isso daqui dá uma média, se eu não me engano, de 175 mortes por dia. Qual o papel do Estado nessa crise de segurança? Lembra do SUSP? Lembra do Ministério da Segurança Pública? Desafios da polícia, a letalidade policial, tanto a morte dos policiais como a morte por parte dos policiais, né, nesse cenário de violência avançada. E como eu falei que a tecnologia tem aparecido em quase todas as provas, qual o papel da tecnologia na área da segurança? Né? A inteligência, coleta de dados, aplicativos de rastreamento, enfim, como isso tem sido utilizado para o aspecto de combate, de enfrentamento à situação de violência. Galera, queria dizer primeiro, parabéns se você chegou até aqui. No meu caso também, estou gravando essa aula num dia intenso. Agora estou acabando a aula, são meia-noite e 10. Num dia que eu acordei às 5 horas da manhã. Falta pouco para a prova, eu acho que pouca gente vai conseguir acessar esse vídeo, vou deixar ele por um tempo aqui. Mas enfim, no meu compromisso de ajudar nessa nossa grande corrente do bem, espero que de alguma forma essas palavras, essa nossa aula acalente o seu coração e traga para você segurança na escrita. Tenha certeza que aqui eu fiz o uso das minhas melhores intenções, tentei aqui articular um material que fosse útil, prático, que otimize o seu entendimento, que você faça dessas 2 horas aqui, um pouquinho menos de aula, algo para digerir nesses instantes da prova, né, um conteúdo que pode te auxiliar. Agradeço imensamente, tenha certeza que se você deixar o seu like, se você compartilhar esse vídeo, você estará colaborando muito. A mesma coisa se você seguir aí as minhas redes sociais, convido vocês para que a gente consiga fazer aí desses nossos espaços construtivos. Desejo uma ótima prova, uma excelente prova, concentração, humildade com a banca, organização do seu pensamento. Vai com tudo, não fique com medo, não hesite em reproduzir o seu conteúdo, você tem repertório, acredite muito em você e nunca deixe que ninguém diga o que você pode ou não pode fazer. Eu confio muito em cada um de vocês, se vocês resistiram a essa aula intensa, estou aqui sem muita energia até nesse final, mas tenha certeza que a energia para o dia da prova ela vai ser totalmente transmitida para vocês. Espero vocês com ótimas notícias e eu vou deixar aqui a minha vinheta de despedida. Inaugurei hoje, ainda não completa, né? O pessoal da parte técnica vai ficar bravo comigo, mas deixa a minha vinheta de despedida com o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho para que você se sinta seguro aí para o dia da prova. Valeu, galera! Estejam comigo, com essa força que vai dar tudo certo. Valeu!